Seja bem-vindo a mais um dia do Clique 365, onde eu trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Eu sou o Alan Henrique, bem-vindo ao meu canal. Então, o clique de hoje, quero falar para você sobre o seguinte. Evite ter opinião. Por que evitar ter opinião? Vamos lá, já falei bastante, falei sobre opinião especificamente no clique 135, dá uma olhadinha lá. E eu falei também sobre fanatismo, eu falei sobre a questão da orientação do ser, quando a gente tira o centro do nosso ser, coloca uma opinião como sendo aquela pessoa que tem aquela opinião, sabe? Aquela opinião política, aquele time de futebol, coisa desse tipo. Porém, o foco desse clique, um pouco mais curto, um pouco mais específico da ideia que eu já pincelei em alguns outros cliques, é o seguinte: a opinião, ela é uma cristalização na alquimia da mente. A opinião ela é uma cristalização, uma solidificação da sua ideia sobre aquele fato, que você ainda está recebendo informação, que você ainda recebe informação dele. Então, criar uma opinião acaba impedindo que você junte novos fatos, porque novas informações sobre o fato. Porque a sua opinião já solidificou as informações que você tem lá dentro e as informações novas que chegam são líquidas. Sabe aquela coisa que fala do ditado de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Precisa de muito fato para quebrar uma opinião, para furar uma opinião. Então vai dificultar a busca da verdade, você criar muitas opiniões e criar opiniões muito rápido sobre todos os assuntos, sobre qualquer assunto que seja. Por exemplo, um debate muito acalorado que existe é terra plana contra terra esférica, coisas desse tipo. Se você criar uma opinião sobre isso, eu não estou dizendo que você deva pensar sobre um jeito, que você não tem que procurar a força das evidências. O ponto é o seguinte, imagina realmente a Terra sendo esférica, certo? Imagina a Terra realmente sendo esférica. Existem algumas exigências que a Terra esférica tem sobre a física que às vezes não funciona. Então uma coisa que é esperado como lei universal, às vezes falha. Então por achar que não, então quer dizer que falhou isso daí, então a Terra é plana. Calma. O ponto é que um não ouve o que o outro tem a dizer e às vezes existe um terceiro elemento que deve ser fundamental para a física, para o nosso entendimento da realidade, de como a nossa realidade funciona, que os dois lados estão perdendo porque cristalizaram uma opinião muito rápida. Por exemplo, ver evidências sobre a criação do mundo ou a evolução do mundo, a teoria do Big Bang, ou um design inteligente, coisa desse tipo. Se você pega um lado só, não, as coisas não evoluem, sempre foram criadas dessa forma, tem um monte de evidência que desmente. E você pega, não, houve evolução, sempre animais diferentes se tornam outros, tem um monte de coisa também que contradiz isso. Então você perde na hora que você cria uma opinião. Sobre um assunto desse tipo, como criação ou evolução, o que você ganha ao cristalizar? Ah, não, é porque eu acredito realmente que Deus fez dessa forma. Mas calma, escute. Vamos dar um exemplo? E se Deus criou as coisas, mas elas também têm uma evolução? Nunca pararam para pensar que talvez uma coisa não é contrária à outra? Às vezes não é. E a gente pega uma coisa contrária da outra, você forma uma opinião. Aquele ou esse político é ladrão, esse político é homofóbico, esse político é racista, esse político aqui é isso, é aquilo, ou essa religião é isso, essa religião é aquilo. Você cristaliza essas opiniões muito rápido. Dificulta seu aprendizado. Criar opinião sobre um professor, então, vixe, nossa, mas esse professor não sabe de nada. Ele pode vir falar uma coisa muito interessante. E não só uma coisa interessante, mas uma verdade que você ignora, porque você já criou uma opinião sobre o professor. E essa opinião sobre o professor vira um preconceito. Por outro lado, você pode fazer o contrário também. Você achar que o cara é extremamente inteligente, que o cara é infalível, e ele pode te falar uma verdade que pela autoridade que você atribuiu a ele, por essa opinião que você mantém dele, te faça passar uma mentira. Não precisa nem ser desonestidade dele. Pode ser só um momento onde ele está acreditando que uma coisa que na verdade é falsa é verdadeira. Então, abstinência de opinião, mas ouvidos atentos para escutar os fatos, as informações. Esse foi o clique de hoje. Se gostou, curte, comenta e compartilha. E até o próximo clique.